Então, boa noite para todo mundo. Meu nome é Maria Clara e somos da Simplivet. Ficamos muito contentes por terem vocês aqui conosco. Muito obrigada, doutora Esther. Muito obrigada, Laís, né, que está representando o pessoal da Longuiana. Gostaria que vocês se apresentassem e que vocês contassem para o grupo, né, o que vocês fazem, quem são vocês. E primeiro, né, o pessoal da Onguiana, o que vocês fazem, quem são vocês, como conheceram o grupo. Então, assim, na realidade a gente nem se denomina ONG, a gente trata o grupo de protetores como um grupo, realmente, a gente tem hoje uma associação, né? O nosso grupo começou com pessoas interessadas pela causa, que foram tendo contato uma com as outras para tentar ajudar os animais e tal, enfim, para fazer o que fosse possível dentro do nosso alcance, né? O Grupo Ana, hoje a gente tem esse grupo na cidade, não sei se vocês conhecem, a cidade de Campos Novos, é uma cidade do interior de Santa Catarina, ela tem em torno de 40 mil habitantes e carece muito de cuidados sobre a proteção animal. A gente começou com a adoção, com a castração, e aí, conforme vai vindo a demanda da sociedade, né, a gente procura atender. A gente sempre gosta de esclarecer que a gente faz o que está ao nosso alcance, dentro da medida do possível, né, com os recursos que a gente recebe. A gente vive hoje só de doações, né, a gente não recebeu nenhum recurso público até o momento, nunca tivemos recurso público. E aí a gente vai se ajudando. Um grupo de amigos, assim, de protetores que foram se conhecendo e por causa da causa foram criando amizades e a gente vai se ajudando. Com a visibilidade que teve o caso do serial killer, né? A gente chama serial killer porque ficou assim denominado na nossa cidade. Com o caso que teve aqui, a gente recebeu mais voluntários, então o pessoal está querendo participar mais da causa, querendo ser mais ativo na causa e tudo mais. Hoje a gente não tem nenhuma casa especializada, nenhum local especializado. O grupo até nem vê possibilidade disso por conta da cultura da nossa cidade. A gente acha que talvez uma casa, um ambiente para animais recolhidos de rua seria mais um despejo de animais. Infelizmente é o que traz a nossa cultura aqui do interior e tudo mais. Então a gente abriga os animais de lar temporário em nossas casas. Então cada voluntário ajuda da forma que pode, tem pessoal que é mais ativo dentro da busca, dentro do serviço de campo, tem pessoal que pode oferecer lar temporário, e assim a gente vai se ajudando na medida do possível. Acho que a contextualização do ANA é essa. Eu acho importante falar, o ANA é uma sigla, Grupo ANA é Ajude Nossos Animais. Então, o que a gente sempre preza é que a gente precisa da ajuda da sociedade para ajudar os animais. Então, a gente sempre fala sobre isso, que quando uma pessoa vem pedir ajuda para a gente, tem um cachorro em tal lugar abandonado. A gente não consegue recolher esse animal, porque geralmente a casa dos protetores já estão superlotadas de animais, e para dar condições deles, condições saudáveis para eles, a gente não pode pegar todo animal, né, que aparece pela frente. Então, a gente sempre pede ajuda do pessoal para ajudar. Então, a gente sempre fala: ajude nossos animais, nos ajude a ajudar. Então, a gente pede para a pessoa, geralmente, acolher esse animal, né? A gente tenta intermediar um tratamento, tudo. Trabalha junto com os voluntários para levar esses animais para as clínicas, né? E aí a gente procura fazer o atendimento veterinário, né? Com as clínicas dentro das nossas possibilidades financeiras, né? Dentro do recurso que o grupo tiver no momento. E aí a gente pede sempre que a pessoa que enfim, viu aquele animal preste o pós-operatório, os cuidados pós o atendimento, tudo mais, para que a gente consiga. Aí a gente passa a monitorar o animal. Nossa monitoração é feita através dos próprios olhos e ouvidos dos voluntários, então a gente procura cuidar, cada voluntário já tem mais ou menos determinados animais que fica de olho, e é assim que funciona. E é assim que começou toda a história do assassino em série. Muito obrigada. E também gostaríamos de agradecer muito a presença da doutora Esther Espejo, que mais uma vez está aqui com a gente hoje. A primeira palestra foi... Mas, por favor, o microfone, que eu acho que... Obrigada. A primeira palestra da doutora Esther foi um sucesso, todo mundo saiu apaixonado pela veterinária forense, inclusive eu, que não fazia ideia, né, de como funcionava a área.
Enfim, então muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. E hoje, né, a nossa ideia, o objetivo dessa reunião é aprender, né, e transmitir conhecimento sobre o que ocorreu recentemente, né, que veio à tona justamente nesse Abril Laranja, que é o mês contra a crueldade animal, mas que infelizmente é algo que acontece com uma certa frequência, né? Então, esse nosso encontro de hoje é justamente para a gente aprender como futuros médicos veterinários, né, o que podemos fazer para quando nos depararmos com esse tipo de situação. E também, né, como pessoas, como cidadãos, o que fazer quando a gente se deparar com essas coisas. Então, fique à vontade de Carol para conduzir e doutora Esther para se apresentar. Tá bom, vocês estão me escutando? Sim. Estão me escutando? Agora foi, né? Desculpa o barulho. E tem uma lar temporário aqui embaixo, sabe? E tá arranhando as coisas. Mas ok, ela vai participar comigo hoje. Bom, pessoal, meu nome é Esther Esterro, sou médica veterinária. Desde que saí da faculdade, na faculdade e na graduação eu já pensava em trabalhar, em atuar nessa área da medicina veterinária legal. Sempre foi uma paixão e também um caminho muito solitário, né? Porque como eu comentei agora há pouco com as meninas, são poucas as faculdades que têm na graduação essa disciplina como obrigatória. Então, a gente tem que procurar um pouco de conhecimento à parte, né? Seja em seminários, em congressos, né? A galerinha que está hoje aqui nessa mesa redonda, porque com certeza tem interesse também na área. Então, é isso que a gente precisa fazer ainda hoje. E depois de eu fazer a minha pós-graduação, eu entrei então para fazer o doutorado direto na USP, junto com o professor Paulo Maiorca, que é meu orientador. E a minha pesquisa hoje vem relacionada com a medicina veterinária forense aplicada. Eu tenho participado, né, de algumas ações. Teve um caso conhecido em 2019, que foi o caso da rinha de pitbulls de Mariporã, onde eu e mais duas colegas estivemos acompanhando, fazendo exame de corpo de delito desses animais. E agora acabaram de inaugurar, na verdade, um convênio aqui em São Paulo, que é realmente a formalização do IML veterinário. Então, é uma parceria aí da Polícia Científica, da USP. Né? Então, a gente tem hoje, dentro da Polícia Científica aqui em São Paulo, um grupo de peritos criminais veterinários, que são oficiais concursados, né, para atender esse tipo de demanda. E eu, como sendo aluna da pós-graduação da USP e estando atuando nessa área, também venho colaborando. Então, nesses últimos dias a gente teve algumas denúncias, acompanhando a CCZ, acompanhando a Delegacia do Meio Ambiente, e a gente vê que agora, né, as investigações acontecem. E a gente vai precisar de cada vez mais pessoas e profissionais preparados para que a gente possa realmente materializar provas nesse tipo de situação, para que a gente possa conseguir uma justiça em relação a cada caso. Tá bom? Aí vou deixar com vocês, para vocês seguirem o roteiro de vocês. Agora a gente já falou um pouquinho de mim. Tá bom, muito obrigada. Bom, agora a gente reuniu algumas perguntas durante a semana e a gente separou as perguntas para as meninas do Grupo Ana, né, para a Laís responder para nós, e também para a doutora. Eu vou começar fazendo as perguntas para a Laís, tá? São perguntinhas, assim, de curiosidades mesmo que surgiram com o caso, tá? Como que esse caso chegou até vocês? Como que chegou até o ouvido de vocês? Foi quem contou? É uma curiosidade que a gente tem, porque surgiu do nada, né? Então, assim, o que a gente sempre falou
desde o momento que o caso veio para a sociedade, veio à tona, público, é que é preciso que as pessoas cuidem dos animais da rua. Muitos animais hoje existem de forma comunitária, né? São animais que vivem em praças, em ruas, em determinados bairros, e esses animais são alimentados pela sociedade, são cuidados por várias pessoas, mas não tem um lar específico. No dia 8 de março, uma voluntária nossa estava na praça caminhando com seu cachorro, e ela viu esse sujeito pegando o Mussi. O Mussi era um cachorro que tinha sido acompanhado pelo Grupo Ana. Ele foi encontrado na rua aqui de Campos Novos. E aí ele tinha sido castrado pelo grupo, estava fazendo um pós-operatório na rua mesmo, porque a gente não tinha locação para ele e tal. E aí a gente estava acompanhando ele. Ele estava vivendo na praça, então como ele estava vivendo na praça, a gente sabia que ali ele estava seguro, né? Todo mundo que conhecia ele do grupo estava de olho. Por isso que eu disse, determinados voluntários ficam de olho em determinados animais. Eu, Laís, como voluntária, não consigo ter dimensão da quantidade de animais que o grupo acolhe e monitora, mas eu sei de alguns. Então, outra voluntária vai saber de outros, outro voluntário vai saber de outros, e assim vai indo. E quando foi visto o Mussi sendo carregado por esse rapaz numa corda, essa voluntária foi até ele. Esse rapaz, ele seguia com uma cadela na corda, que, salvo me engano, é a Judite, também conhecida aqui da cidade, de outro bairro. Ele caminhava com uma cadela na corda, na coleira e na corrente, e o Mussi na corda que ele havia pegado na frente da voluntária. Ela foi até ele e começou a seguir ele, chamar ele, ele não parava. Ela estava sozinha, só com o cachorro e sem celular. Ela chamou... Aí algumas meninas de escola viram ela também, e aí foram caminhando junto com ela. Quando ele parou porque ela gritou que ele estava sendo filmado, que era para ele parar porque ele estava sendo filmado. Aí ele parou. Aí, quando ele parou, ela conversou com ele. A nossa abordagem dentro do Grupo Ana não é uma abordagem, vamos dizer assim, radical. A gente tem muito a visão de que se você tira um animal de uma pessoa, essa pessoa vai pegar outro animal e colocar nas mesmas condições de maus tratos logo, né? Porque para eles é comum. Então, a gente sempre conversa muito com as pessoas. Como a princípio não tinha nenhuma suspeita sobre isso, essa voluntária conversou com ele, pediu onde ele ia levar, falou que era perigoso andar com o cachorro só na corda, que ele podia se enforcar, e que, de repente, ele poderia falar com o Grupo Ana para procurar uma casinha, se ele já tinha casinha para levar esse animal, porque ele falava que ele estava levando para adotar. Então, a primeira pergunta dela foi aonde ele estava indo com o animal. Ele falou que estava adotando ele, e aí ela falou que ele era de rua, que ele era conhecido por todo mundo, e que, então, o Grupo Ana poderia fornecer para ele melhores recursos e condições para ele ter esses animais alocados. Porque, assim, a gente consegue o endereço da pessoa para monitoramento. O que é difícil se você chegar de uma forma radical e disser, olha, solta esse cachorro porque ele não é teu, né? Então, é toda uma abordagem, né? Fora o risco que a protetora também corria no momento por abordar ele. Ele levou esse animal e esse animal sumiu. Foi feito o registro de boletim de ocorrência. No outro dia foi feito o registro de boletim de ocorrência, que ele tinha levado o animal da praça. E aí a gente começou a receber denúncias através das redes sociais que ele andava pela rua, que ele andava pela praça e tinha pego um cachorro ali. Ali levantou um alerta para o grupo. Como hoje na nossa cidade a comarca é pequena, a gente tem uma delegacia pequena, né? Enfim, a gente fez o quê? A gente, com o BO, entrou em contato com a polícia, falou sobre a situação e tal. A polícia levou ele foi até ele para pedir sobre o animal. Ele falou que ele tinha levado o animal para caçar e que dali para frente ele tinha soltado o animal. Tá, não se tinha materialidade, né? É muito difícil hoje a gente conseguir... É muito difícil hoje a gente conseguir um procedimento robusto, né, para dizer, olha, você tem que dar conta do animal que era de rua, e a alegação dele era, o animal era de rua, eu soltei na rua, eu não fiz nada de errado. A partir disso, a gente começou a colocar um alerta só entre protetores, né, porque a gente também não queria que chegasse aos ouvidos dele que a gente estava monitorando ele, tentando procurar quem era. A gente conseguiu identificar ele logo no outro dia e começamos a monitorar a casa dele. Entre vários protetores, a gente sempre estava passando por lá. E uma pessoa da família dele, por um acaso do destino, eu sempre falo que Deus está presente junto com todos os protetores, né? Então, uma pessoa da família dele entrou em contato com alguém do grupo,
identificou ele e falou que, de fato, ele havia chegado com o Mussi em casa e que tinham mandado ele soltar o Mussi e aí ele tinha soltado. A história era essa. Até que continuavam sumindo animais das ruas, né? A gente tentando, vamos dizer assim, pegar no flagrante, né? Pegar no flagra literalmente, não sendo possível. Até que um dia uma familiar dele entrou em contato com a polícia e entrou em contato com uma voluntária do ANA, que ela tinha conhecimento, e aí fez a denúncia que ele estava com o cachorro naquele momento. A denúncia, no começo, essa denúncia ocorreu na segunda-feira. No domingo, essa familiar já tinha entrado em contato que tinha encontrado um coração dentro de um pote de vidro, dentro do guarda-roupa dele. E aí foi orientada para levar para a delegacia, levou para a delegacia na segunda, no início da tarde. No final da tarde, ela liga para as voluntárias que ele estava com outro animal que a gente poderia fazer alguma coisa, enfim, já estava acionando a polícia e tudo mais. Todo momento o grupo pediu, aciona a polícia, entra em contato com a polícia. Isso foi desde o primeiro momento, porque a gente, como protetor, né, a gente tem limites dentro do que a gente pode trabalhar, né, só a polícia que consegue fazer essa investigação. E aí, nesse flagrante que foi descoberto, era o caso da Diamante, né. Então, assim começou toda a história. Entendi, muito obrigada pela resposta. Realmente é um caso bem pesado, né? Sim. E vocês possuem alguma equipe de profissional que auxilia? Advogados, policiais? Então, eu sou advogada, mas eu não sou atuante na causa animal. O meu voluntariado é muito mais, vamos dizer assim, físico, né? Muito mais estar presente na necessidade do que propriamente dentro da legislação. Ocorre que, assim, é difícil para a gente ter, como eu já falei da cultura da nossa cidade, né? Essa é uma cidade de interior, o pessoal, assim, tem certo vamos dizer, uma repressão contra esse direito do animal, né? Até que ponto vai o direito do animal? Se o animal está ali amarrado, tem dono, está super bem, não precisa fazer muito mais. Então, assim, a gente tem dificuldades hoje para fazer denúncias, para acompanhar denúncias. Somos em pouquíssimas voluntárias, não tem como cuidar de toda a demanda, né? E aí a gente pede justamente a presença da sociedade para ajudar a gente. Do momento do flagrante dele, até então, eu tenho acompanhado a ação judicial, né? Então, é triste, assim, eu acho que o mais triste é você reviver a cada pouco a história, sabe? Isso como veterinário, eu acho que a doutora Esther vai concordar, como advogado, como protetor ou como cidadão mesmo, você trazer essa história à tona toda vez é uma dor, sabe? Mesmo assim, a gente precisa estar em cima para que possa, de alguma forma, assessorar o judiciário, o Ministério Público, dentro das informações que a gente tem, né? E qual que é a melhor maneira que a gente pode ajudar o grupo de vocês? Olha, o Grupo ANA teve uma visibilidade muito grande nesse último mês devido a esse trágico acontecimento, sabe? A melhor maneira de ajudar o Grupo ANA é cuidando dos animais que passam pelos olhos de vocês. Então, assim, é impossível que a gente faça vista grossa, sabe? Esse é o nosso pedido. É que pare a vista grossa e que a gente comece a perceber os animais. Eu não posso trazer animais mais para casa, então o que eu faço? Eu cuido deles na rua, eu dou alimento para eles na rua, eu ofereço água, eu dou petisco, eu brinco, eu converso, eu passeio com eles pela própria praça e tal. Então, assim, a gente tem que fazer o que está dentro do nosso alcance naquele momento. E a vista grossa, ela é tão desumana quanto... eu não poderia colocar outra palavra aqui, mas ela é muito desumana, porque foi a vista grossa que permitiu ele cessar com a vida de tantos animais. Então ele assassinou muitos animais porque muitas pessoas não se importaram. Isso é o principal. Então, assim, vamos cuidar. Se tem alguém com um cachorro que é teu conhecido, chega e conversa com a pessoa, fala que o cachorro é da rua e tal, explica a situação e cessar a vista grossa. Denúncia, infelizmente, hoje o Grupo ANA não consegue atender, né? Então, o que a gente faz é encaminhar para a polícia, a gente encaminha o contato da polícia, o boletim online para a pessoa registrar, e a denúncia passa a ser da polícia ali, parte para a polícia. Infelizmente, aqui na nossa cidade, a gente tem inúmeros casos de boletins arquivados, que não chegou a ser oficializada a denúncia pelo Ministério Público, casos de atropelamento com câmeras de vigilância filmando.
que já chegou ao ponto, assim, de dizer, mas é que o animal estava na rua, ele não deveria estar na rua, então, pelo amor de Deus, sabe, é uma coisa absurda, assim, sabe? Então, o que de melhor pode ser feito pelo ANA é ajudar os animais. Claro que a gente divide doações, a doação é importante, o compartilhamento nas redes sociais sobre os nossos projetos, as campanhas, as informações que a gente coloca lá é muito importante. O nosso lema é castração é a solução, que eu acho que é a única forma de solução para a superpopulação de animais de rua hoje é a castração, não existe outra forma de a gente conseguir controlar isso. Mas, assim, cuidar dos animais efetivamente, sabe? Olhar para eles, acompanhar eles, de repente, se ele está machucado, se ele está precisando de algum atendimento, procurar algum grupo que consiga algum valor, se for um animal de rua, né, que consiga algum valor mais bacana com alguma clínica para levar ele até a clínica e tal, mas não deixar mais passar despercebidos casos assim que podem chegar, pode ser na cidade de vocês ou em outras cidades, que pode chegar a inúmeros casos de assassinatos, como foi aqui. A gente tem uma pergunta para a doutora, agora para a doutora Esther. Assim, levando em conta o que foi relatado agora, qual seria a primeira ação de um veterinário forense, como ele deveria agir frente à denúncia, assim, qual seria o primeiro procedimento? Tá, vamos lá. Eu vou voltar um passo atrás, antes de falar do veterinário forense. Que eu achei interessante, né, que a Laís falou que eles estão numa cidade pequena e a gente sabe que, dependendo do local, a cultura local, né, o quanto que as pessoas estão conscientizadas sobre o tema, isso a gente tem que levar em conta. Então, ela colocou uma frase, né, falou assim, as pessoas falam, o animal não tem que estar na rua. Então, vamos lá, realmente o animal não tem que estar na rua. O animal errante, quem tem que cuidar dele é o Estado, né? Então, a partir daí, a gente precisa de pensar políticas públicas, né, para que exista controle populacional nesse município. Então, a gente começa uma questão de educação, de conscientização nesse ponto. Então, as pessoas, no momento que elas vão votar, né, eu quero votar naquela pessoa que é da causa animal, mas ele realmente, qual que é o trabalho que ele faz? Eu consigo ver de perto, né? Quais são os programas que existem dentro do município para controle desses animais errantes? E quando eu falo de controle de animais errantes, eu não estou falando só porque eu tenho dó do cachorrinho que fica na pracinha, mas é porque tem que existir um controle de zoonoses, né? Animais juntos, em grupos na rua, eles mesmos, entre eles, podem sair brigas, eles se defendem de outros seres humanos porque eles têm medo. Então, essa questão da vulnerabilidade dos animais, que pode colocar também o ser humano em risco, é o que tem que ser levado ao poder público, tá? Em relação aos animais errantes. Em relação a animais que estão na rua e têm dono, isso realmente é um erro do tutor. Animal que tem tutor não tem que estar sozinho na rua. E isso eu falo para vocês, porque a gente teve um recente caso aqui de uma pessoa que atropelou um cãozinho que estava na rua e realmente a pessoa omitiu socorro, tipo, para ela, tanto fez como tanto faz passar em cima do cachorro. A dona do cachorro denunciou e o juiz disse que a culpada era a tutora, porque esse animal não tinha que estar na rua sem coleira, sem supervisão do seu tutor, tá? Então, é outro ponto de conscientização, né? Falar com os tutores, porque ao menos aqui em São Paulo a gente ainda tem, né, alguns bairros que o pessoal abre a porta porque o cachorro vai lá fazer xixi, vai dar uma volta na praça, anda, e daqui a pouco ele volta, né? É assim, né, que funciona. E o cachorro sai sem coleira, sem placa de identificação, né, sem um microchip, né? Então precisa ter também a questão da guarda responsável, né? Então, como guarda responsável, eu preciso supervisionar o meu animal enquanto ele está na rua. E algo muito importante que os veterinários dentro das clínicas precisam fazer é a questão da identificação do animal. Então, o cão, seria importante ter na coleira uma placa de identificação com o telefone do tutor, né? Talvez quantos animais, a gente não sabe se essa pessoa também chegou a cometer alguma violência com um animal que tem tutor,
né? E se tivesse, de repente, com uma placa de identificação, seria mais fácil reconhecer. No caso desses animais que são errantes, o que é importante, Laís, a gente conseguir? Talvez com os políticos da cidade ou com doação de própria empresa, microchip para esses animais, tá? Porque uma coisa é eu reconhecer um animal que eu sei que eu cuidei um tempo, outra coisa é ter uma identificação médico legal. A identificação médica legal se faz hoje através do microchip, tá? Porque uma coisa é chegar lá e falar assim, esse cachorro caramelo, eu conheço esse cachorro caramelo, ele passou por minha casa. Gente, quantos cachorros caramelos a gente tem no Brasil, né? Então a gente só vai conseguir, ou gato tigrado, se vocês quiserem, então vocês podem optar. Mas a gente só vai realmente falar o animal que estava lá, que sofreu essa violência, é o animal que eu cuidei ali com as minhas voluntárias da minha ONG, se eu tiver o meu microchip, o meu documento de microchip, e quando eu passar o leitor nesse animal, eu comprovar que é ele mesmo. Tá bom? Então, eu acho que, assim, mesmo a medicina veterinária forense, ela começa aí, em eu conscientizar a população em geral. Porque antes de eu ser veterinária forense, eu sou uma profissional de saúde. E todos nós veterinários, nós temos um compromisso com a saúde única. Né? Vocês têm escutado muito falar isso ultimamente. Então, eu não posso pensar só o que está acontecendo em relação a determinado animal. É o que está acontecendo em relação àquela sociedade, àquela cultura local, né? Inclusive as pessoas que estão envolvidas nessa situação. A gente tem uma família que me parece, né, que a família desse rapaz é uma família que também vem sofrendo, que também vem pedindo socorro, né? Porque senão ela não estaria falando, olha, ele está aqui, venham buscar, está aqui o coração do animal. Porque geralmente famílias que convivem com pessoas esquizofrênicas dentro de casa são famílias que sofrem muito, tá? Então a gente tem que abrir a nossa visão, a gente tem que ter essa visão mais ampla do que está acontecendo. Então, quando a gente começar a trabalhar prevenção, quanto mais a gente trabalhar prevenção, conscientização, menos casos a gente vai ter no futuro. Isso com a sociedade. A gente precisa fazer conscientização entre nós veterinários, entre os colegas advogados e com as autoridades policiais. Então, assim, não é pouco o trabalho, né? Hoje, então, a gente tem aí a Lei Sanção, que ela vem para aumentar a pena em relação a maus tratos a cães e gatos. Então, nós já tínhamos leis dentro do país que falam sobre crueldade com animais. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, a gente tem na Constituição, no nosso artigo 225, ele fala sobre proteção da fauna, né? E não realizar nenhuma prática que envolva crueldade em relação à fauna. E a nossa Constituição não distingue espécie, tá? É qualquer animal. Não pode existir prática cruel, e inclusive nos animais de produção. Segundo, nós temos uma lei federal, artigo 32, Lei 9.605 de 98. Ela é a lei federal que fala, né, dos maus tratos contra animais. Essa lei também não distingue espécie, tá? O que vem especificando cães e gatos, então, é a Lei Sanção que fala do aumento de pena. Então, no momento que, em 2020, né, essa lei é aprovada, bom, o que acontece de diferente? O que antigamente era considerado crime de menor potencial ofensivo, então a pessoa vai na delegacia, assina um termo circunstanciado, ela vai ter que pagar uma multa, ela vai pagar 2 cestas básicas, né? Isso não pode acontecer mais em relação a cães e gatos. A pena de 2 a 5 anos, existe hoje a obrigatoriedade de abertura de inquérito, obrigatoriedade de investigação. E se eu tenho que investigar, eu tenho que ter perícia. Tá? É aí onde entra, então, o médico veterinário especializado.
Então, por isso, eu acho muito importante, inclusive hoje, as próprias ONGs, a gente vê que muitas pessoas, ONGs, até protetores, associações grandes, têm parceria com clínicas veterinárias ou tem um veterinário clínico contratado. É importante, sim, mas também é muito importante ter uma parceria com um veterinário especializado na área forense, porque é ele que vai te ajudar, por exemplo, a eu enxergar algo que a Laís comentou. Ah, mas a pessoa não quer porque ela acha normal o animal ficar na corrente, ele está bem alimentado, ele está dentro de casa. É o médico veterinário forense que vai falar se aquilo ali é uma situação de maus tratos envolvendo abuso, envolvendo crueldade, ou se aquilo é uma situação de negligência que eu não tenho que pedir cadeia para aquela pessoa. Eu preciso educar aquela família, né? E eu falo para vocês que de todas as denúncias que acontecem, 90% das denúncias não envolve crueldade, envolve negligência. Né? Então, a gente tem que trabalhar com a família. Geralmente é uma família que está numa situação de vulnerabilidade, que colocou o cachorro na corrente porque não tem portão, que só dá fubá para o cachorro porque ela também só está comendo fubá. Né? Então, isso o veterinário forense pode colaborar, né, com as ONGs, com as associações, nesse sentido, de poder enxergar, né, como investigar cada caso. Não sei se vocês querem continuar com o roteirinho. Não, é isso aí. Eu queria fazer um comentário que a doutora colocou sobre as pessoas também estarem em situação de vulnerabilidade. Realmente, essa é a maior situação que a gente enfrenta aqui no nosso município. É muito fácil para uma pessoa que está de fora da proteção animal, vamos dizer assim, que não é um protetor, chegar ali na rede social, do conforto da sua casa, do seu sofá, quentinho, com a barriga cheia, e dizer, olha, o meu vizinho não está tratando o cachorro. Então, assim, ó, o cachorro está gritando, vocês podem vir ver? É sempre essa pergunta, vocês podem fazer alguma coisa? E aí o grupo vai e diz, não, a gente não pode, a gente pode te ajudar a ajudar aquele animal. De repente, bate na porta da casa do vizinho e oferece uma casinha, se o cachorro está sem casinha. Que aí a gente consegue uma casinha, vamos pedir uma doação para comprar essa casinha para levar para você instalar na casa do teu vizinho. Aí o retorno que a gente tem é assim, tá aí, o que vocês fazem então? Tipo, precisa que a sociedade esteja engajada com isso e que eles vejam e auxiliem. Porque, assim, hoje a gente tem, dentro da associação, 12 membros associados, tá? São 40 mil pessoas na cidade. Hoje a gente não tem estatística de quantos animais, mas 12 membros associados, a gente tem mais um grupo que agora está entrando novos voluntários, que a gente imagina que vão entrar mais em torno de 20 pessoas, que sejam 40 pessoas, não consegue dar conta de tudo. E não consegue ir atrás de tudo, chegando lá com uma simples conversa resolver o que o vizinho poderia ter feito. Então é importante essa conscientização da população também, saber diferenciar quando está ajudando e quando está passando problema, sabe? Então eles passam muito problema que eles poderiam resolver. E a doutora falou muito bem, assim, que a família não tem condições. Então, oferecer, de repente, um suporte, levar uma ração, alguma coisa assim, o Grupo Ana sempre está disposto a ajudar nesses casos em que a gente está ajudando pessoas a ajudar os animais, né? A gente sempre está dispostos a colaborar, a fazer o possível para tentar colaborar, mas é importante que a sociedade esteja ativa nisso, porque não tem como um grupo de pequenas pessoas, de poucas pessoas, darem conta de uma sociedade inteira, sabe? Isso é bem cruel. E é curioso bem pensar, né, depois que a doutora falou, assim, o quanto é uma linha muito tênue, né, entre maus tratos e realmente a pessoa não ter o que fazer, porque apesar dela não ter condição, ela tem vontade de ter um animal, né? Isso mesmo. O papel do médico veterinário, às vezes, eu acho que fica bastante, putz, e agora? O que fazer, né? Porque é algo que envolve muita coisa. Inclusive, assim, uma questão que é legal a gente pontuar é que o Grupo Ana, assim, a gente tem um grupo de WhatsApp, então, em que tem mais pessoas, né? E aí, quando a gente recebe, assim, caso de que, a pessoa manda, vamos dizer assim, ali no Face, no Messenger, e diz assim, tô com 6 cachorros aqui, não consigo mais dar de comer, não tenho nem pra mim comer,
preciso que vocês tirem ele daqui. A gente não tem de colocar 6 animais, entende? E às vezes o cachorro, você chega lá, o cachorro não sai do lado do tutor. Dorme no banheiro, esperando o tutor sair do banheiro, sabe? Então, assim, o que o Grupo Ana... a gente se compadece, a gente tem uma voluntária que tem um coração assim, ó, gigante, a gente se compadece tanto, não digo tanto eu, mas ela, assim, e ela reúne dinheiro não só para levar ração para os cachorros, ela leva cesta básica para as famílias. Então, ela dá todo um suporte, sabe? A gente também organiza brechós, várias formas para arrecadação de valores, né? E aí, quando ela sabe de alguma família que tem animais, gosta dos animais, trata bem, mas não tem condições financeiras, ela faz uma compra ali de determinadas roupas também para levar para essas famílias. Então, assim, quem cuida de animal tem esse amor, né? Vamos dizer assim, tem essa empatia de olhar um todo, de olhar o que está acontecendo. É muito difícil você dizer que você é protetor, chegar, chutar a porta da casa, arrancar o cachorro de lá e sair. Você faz isso 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez você não tem mais o que fazer, porque você não tem onde levar cachorro. Então, é bacana olhar toda a situação da vulnerabilidade, né? Procurar também, foge do nosso propósito aqui dentro da medicina veterinária, mas olhar também a situação da família para também oferecer um suporte para a família, que aí vai se sentir mais motivada, vai ver que tem pessoas que cuidam de animais e que ela também deve cuidar dos animais, entende? Então, uma coisa leva a outra. Outra dúvida que surgiu levantando essa questão da diferença, como a Maria falou, da linha tênue, né, entre a negligência e o maus tratos, como diferenciar isso, né, doutora? Como a gente consegue avaliar se aquela situação é um maltrato com maldade mesmo, enfim, ou se é só desinformação, se tem alguma técnica para a gente perceber isso? Não que seja uma pergunta simples, assim, né? Um arroz com ovo, mas, assim, num geral. Uma receita de bolo, a gente sabe que não tem nada, né, na veterinária. Vejam bem. A gente tem algumas denúncias, por exemplo, tem fotos do animal que ele fica na chuva, não tem pote de comida para o animal, e esse animal, ele chora o dia inteiro. Quando você chega lá, né, o que acontece? Hoje existe já alguns protocolos de bem-estar que você pode aplicar para situações e verificar, né, segundo as 5 leis de bem-estar animal, né, se esse animal tem conforto, se ele tem alimentação, se ele está livre de doenças e tudo isso. Então, existem protocolos para a gente trabalhar em cima deles. Existem casos que a gente vai chegar lá, a gente fala, não, mas é que assim, o animal tem um baita de um espaço coberto. Ele não gosta, ele não fica, né? Aí, nunca vejo comida lá. Não, é que o tutor coloca 2 vezes por dia, porque se ele deixar lá à vontade, o animal come desesperadamente e ele é um animal que já apresentou episódios de torção gástrica. Né? Então, assim, a gente precisa ir lá, ver a situação, conhecer o ambiente, conhecer a casa, conhecer a família, porque cada caso é um caso. Mas a gente já tem protocolos de bem-estar para aplicar. Outra coisa é uma denúncia, como eu peguei semana passada, que eu fui junto com a Polícia Científica aqui de São Paulo, né, que chegou um vídeo para o Ministério Público de uma senhora que vai chutando uma cachorrinha idosa pelo corredor do edifício. Né? Então, você vê claramente ela chutando, o animal sai rolando e tal. Então, é totalmente diferente, né? É uma agressão que está comprovada em vídeo. Então, nós já chegamos lá com um mandado de busca e apreensão. E o animal foi retirado. Agora, se ela quer reaver o animal, explicar que ela está fazendo um tratamento psiquiátrico, aí isso vai acontecer durante a investigação, mas já chegamos lá e retiramos o animal do local. Então, e são coisas que a gente vai pegando, gente, com a prática, porque cada caso é um caso. Tá? Mas vocês podem acreditar que a maioria deles é negligência. E dá muito bem para a gente trabalhar a situação do animal dentro daquela família. Né? Conversando com uma veterinária do CCZ aqui de São Paulo, que nós somos em outra denúncia também, onde os 5 cães da casa, vejam que interessante, os 5 cães da casa estranharam a senhora que foi com comida para eles, que é uma senhora da casa, da família, de 68 anos,
quando ela caiu no quintal e esses 5 cães atacaram ela. Tá? Ela perdeu todo o couro cabeludo, houve, né, uma decisão da promotoria para que o CCZ retirasse esses animais. Vejam, isso não é nem sequer uma obrigação do CCZ. Mas quando chegamos lá, era uma família que amava esses animais. Só que eram 2 senhoras idosas que simplesmente não haviam castrado o pai e a mãe por conta de pandemia. Nasceram 8, conseguiram doar 5, ficaram com mais 3, 5 animais grandes com 2 senhoras idosas, que não conseguiam pôr o pé na rua na pandemia. 5 animais que precisam passear, que precisam gastar energia. Né? Então, a gente precisa analisar cada caso, tá? Mas a gente tem alguns protocolos já de bem-estar, e a minha ideia hoje, né, na minha pesquisa do doutorado, é poder reunir, trazer mais protocolos para que a gente possa trabalhar futuramente com os casos que vão aparecer. Outra pergunta que a gente gostaria de fazer é o que acontece com esses animais que são retirados dessas pessoas? Para onde eles vão? Para alguma ONG ou... Então, no caso desses 5 animais, por exemplo, essa foi a nossa maior preocupação, porque, querendo ou não, eles estavam num local grande, né, um quintal muito bom, com casinha, com comida, essas senhoras, elas limpavam tudo direitinho, mas elas começaram a ter receio desses animais. E eles saíram para ir para o Centro de Controle de Zoonoses, para cada um viver numa baia isolada de 2 por 1. Né? Então, assim, não existe lar temporário, né, ou uma ONG que vai pegar 5 animais agressivos e trabalhar em cima deles. Né? E quem vai ser a pessoa que vai falar, não, agora eles estão ok para serem adotados? Né? Então, assim, o que a gente vai tentar agora, inclusive junto com a OAB aqui de São Paulo, né, tentar conversar com algumas ONGs para tentar cada uma pegar 1 ou pegar 2 e que possam fazer um trabalho de ressocialização, de adestramento, né, que isso vai durar muito tempo e que vai demandar gasto, né, para que em algum momento exista um laudo de um veterinário, e se for comportamentalista melhor, de que esses animais estão preparados para serem adotados. Como a gente sabe que tudo isso é muito difícil, que demanda tempo, os veterinários do CCZ realmente encaminhariam para a eutanásia. Então, o que a gente está tentando agora, numa força conjunta, é tentar que ONGs possam fazer esse trabalho. Tá? Não é fácil. Nesse caso, por exemplo, eu estou até atrás de peruca para a senhora, porque os cães acabaram com o couro cabeludo dela. Né? Então, a gente precisa dar uma atenção para a família também. Gente, não existe local que recebe animal, né? A Laís sabe, agora que ela está aí à frente da Ana, vocês como estudantes de veterinário também devem ter escutado, gente. Não é possível, porque para mim todo dia aparece um. E eu não sou nem clínica, gente. E depois que vocês estão formados, é pior, tá, gente? Vai todo dia aparecer um WhatsApp, um message, um direct no Instagram falando: ah, eu tô com um cachorrinho que apareceu aqui em casa, você não quer pegar? Porque você veterinária está escrito na tua testa abrigo, né? Então, assim, não existe solução mágica. Existe uma maioria de uma sociedade que quer empurrar para as costas ali da Ana, né? Para as costas do Vete, né? O que eu não tive a responsabilidade de fazer. Até eu gostaria de saber a opinião da doutora Esther sobre os abrigos de animais. Hoje a gente vê aqui que na nossa cidade seria insustentável. Totalmente insustentável. A primeira coisa que quando alguém pede para doar um animal, dentro das nossas redes sociais, a gente pede o motivo, né? Um animal adulto, né? Porque filhote a gente entende que a pessoa não teve a noção, a capacidade de castrar, então a gente oferece meios para tentar castrar aqueles animais para parar a reprodução, pelo menos, né? E aí faz a doação dos filhotes com termos, enfim, acompanhamento. Agora, é estatisticamente impossível acompanhar todos os animais que a gente faz
que a gente entrega para adoção, e também a gente receber todos os animais que querem levar pra gente, porque é realmente assim, vem buscar, entendeu? Inclusive animais com tutores que dizem amar, mas é que assim, meu filho nasceu, eu vou me mudar, o dono da casa não deixa, sempre tem um motivo ou outro. Para nós é insustentável um abrigo, assim, se tornaria... Eu tive numa cidade no norte de Santa Catarina, no litoral, não sei se vocês conhecem Itapoá, lá tem 3 abrigos de animais que recebem animais. Já teve casos lá de animais morrerem enforcados nas próprias guias, porque o pessoal joga pelo muro. Porque eles não abrem a porta para receber, eles jogam pelo muro, o animal ficou preso lá, morreu enforcado, pendurado. Imagina a cabeça de um protetor que chegou naquela casa para tratar, para limpar, para cuidar, para fazer a higiene, prestar energia dos animais, enfim, e ver uma cena de um animal morto, assim, é desestimulante, sabe? Infelizmente, para nós, é uma causa que não tem fim, né? Eu sempre digo que a gente segura a água nas mãos, não tem fim. Com a consciência da sociedade, hoje em dia não tem fim. Eu espero que daqui 2 gerações, 1 ou 2 gerações, isso já seja uma realidade, né? Que a nossa utopia venha a ser uma realidade, em que animais todos tenham um lar e sejam bem cuidados, vacinados, né? Mas, assim, é muito triste. E a gente não tem, assim, muita concordância com essa questão de abrigos, sabe? Porque aqui mesmo nos locais onde a prefeitura, de alguma forma, aloca animais, o pessoal vai largando, assim, sabe? Eles não têm dó. E se eles largam, aqui tem muito interior, né? Nossa cidade tem bastante fazendas, então tem bastante interior. Se tem casos de 2 animais soltos num local e aqueles animais são capturados pelo ANA, são tratados, são castrados e vão para doação e conseguem uma boa adoção, e a pessoa vê aquilo na rede social, ela não pensa, meu Deus, eu vou ajudar, né? Eu vou doar pro ANA, eu vou oferecer um lar temporário. Não, eu vou soltar lá naquela estrada porque lá o ANA pega. Essa é a realidade. Veja bem, quando alguém fala assim pra mim, né? Eu queria muito ter um sítio para resgatar os animais. Já escutaram essa frase? Já. Era meu sonho de criança, doutora. Algum dia a gente vai pensar assim. Eu sempre falo, tem um texto que vocês encontram na internet, que chama A Ilusão do Abrigo. Leiam esse texto. Tá? Ele fala exatamente como que funciona o abrigo. Eu vou lá, eu falo, eu vou cuidar de 50 animais, né? E daqui a pouco para você chegar nos 50, gente, você chega em 2 dias. Uhum. Né? Aí, mas chegou mais um, gente, mas é idosinho, né? Daqui a pouco ele não vai nem estar aqui mais, vou pegar mais isso. Aí daqui a pouco, como a lei disse, vai deixar uma caixa com 5 filhotes. Né? O que eu vou fazer? Então, assim, nunca é 50, né? É 100, é 200, é 300. Quando você vê, você está numa situação de um local totalmente insalubre, porque ninguém dá conta de higiene, né? De um local com 300 animais. Você não dá conta de dar bem-estar para esses animais, não dá conta de cuidar da saúde física e psíquica de cada animal, de dar atenção para cada um. E o que vai acontecer é que essa pessoa, ela começa a ver que ela não tem mais dinheiro para aquilo, porque as doações eram para 50, não era para 300, né? Então eu começo a vender as minhas coisas, eu começo a vender o que eu tenho dentro de casa, eu começo a vender a minha casa, eu começo a vender tudo que eu tenho, eu começo a pedir empréstimo. Eu começo a ficar endividada. E aí eu começo a falar, não, é melhor eu matar os mais idosos e eu fico com mais novos. Então o desespero de muitos protetores chega a isso. Tá? Então, assim, o abrigo realmente é uma ilusão. E a gente vê, inclusive, em alguns centros de controle de zoonoses, que a gente está falando de órgãos públicos, que tem médicos veterinários, que sai muita briga entre cães. E você não tem, gente, câmeras ali olhando eles o tempo inteiro. Você simplesmente chega e você encontra cachorro morto. Porque ninguém dá conta, né? Então, por isso que eu falo, a questão é controle populacional, né? Castração, vamos conscientizar o pessoal. Não adianta eu falar, para que eu vou gastar com castração se eu posso deixar lá na ANA?
né? Então, se eu tiver um abrigo, eu estou incentivando ao pessoal a não castrar, porque eu posso deixar na rana, né? Então, abrigo não é solução. Obviamente que a gente vai ter alguns animais que não vão estar disponíveis para adoção. Talvez seja o caso desses 5 cães que eu comentei com vocês. Então, o que fazer? Fazer a eutanásia? Ou eu preciso ter um abrigo, como hoje, né, é falado nos Estados Unidos, e como hoje a medicina veterinária do coletivo aqui no Brasil vem avançando, né, a gente tem medicina de abrigo, medicina veterinária de abrigo. Então, a gente precisa de pessoas especializadas também nessa área, né, porque dentro de um abrigo eu preciso ter enriquecimento ambiental, eu preciso saber se eu junto gato, FIV e FeLV, né? Eu preciso saber do comportamento de cada cão para ver se eles podem ficar juntos. Hoje, gente, o que mais a gente está tendo de casos chegando, processo civil, chegando na justiça aqui, é briga de cachorro em hotelzinho. Tá? Em hotelzinho. Então, não é assim, eu vou contratar um monitor para ficar numa... Não, eu preciso ter um médico veterinário de abrigos. Se eu tenho, né, muitos animais presentes no mesmo local. Então, sim, é interessante eu ter um abrigo para animais que não são adotáveis, desde que muito bem estruturado e com veterinários especializados na área. A gente tem uma dúvida em relação à reabilitação desses animais que foram resgatados. No caso, a Diamante foi a única que sobreviveu, né, do caso de Campos Novos, mas esse processo deles encontrarem uma nova família, quais têm que ser os cuidados que o protetor que resgatou deve ter para encontrar um novo adotante, se esse animal consegue se restabelecer nesse novo local, se consegue superar os traumas. A gente sabe que é uma utopia querer acompanhar todos esses animais, mas algumas medidas eu acredito que devam ser feitas. A gente queria saber sobre isso. E se em Campos Novos existe algum tipo de controle populacional da prefeitura, se existe algum centro de zoonoses aí, ou ainda não? Então, assim, sobre a prefeitura, existe sim. A prefeitura, ela faz... Eu não vou saber dizer um número para vocês, então não vou falar número para não errar, mas a prefeitura faz um controle populacional. Eles fornecem em cerca de 2 centenas, talvez 3 centenas de castração anual. Infelizmente, não cobre a nossa situação. Volto a dizer que o problema é a população. A população não ter consciência sobre a castração, né? Se eles soubessem o benefício que traz para o animal e para casa, né? Isso eliminaria muitos problemas. Até fazer um comentário, assim, tem muita gente que adota a cadela filhote, e daí no primeiro cio quer doar, porque reúne cachorro na frente de casa e quer doar porque está sangrando dentro de casa. Mas, gente, é natural, isso é um processo que a mulher enfrenta, né? Você não é porque você tem uma filha que você vai pegar e vai dar a filha porque menstruou. Você tem que castrar a cadela para ela parar com os ciclos, né, de cio, e aí resolver o problema dos animais na frente da casa, ou dela tentar fugir da casa e tal. Então, assim, começa com a conscientização da população, né? A prefeitura vem fazendo seu trabalho, sim. Infelizmente, não é suficiente, sabe, para toda a demanda que a gente tem. A gente imagina isso pela demanda que chega para nós, né? E no caso da Diamante, a Diamante é um caso muito especial porque tomou uma repercussão muito grande. Só que para nós é até triste que a Diamante seja especial, porque a Diamante ela sofreu, sim, uma violência inimaginável, mas e os outros, entende? Todos os outros animais que sofrem violência diariamente, talvez, a Diamante ela sofreu um episódio de violência. E os outros animais que enfrentam durante todo um ano violência e depois vêm para nós para a gente tentar fazer a adoção desse animal, como é o caso não é o caso dos animais que a doutora colocou, porque das senhoras ali, mas eu digo assim, é um caso parecido porque se torna um animal agressivo, né? Infelizmente, a gente não tem controle. Como você falou a palavra que eu já estava na cabeça, é uma utopia que a gente conseguisse controlar todos os lares posteriores que os animais vão ficar, sabe? Isso é uma utopia. O que a gente tem feito com a Diamante? A Diamante, desde o dia que ela teve alta na clínica, ela está na casa das voluntárias. A gente fez revezamento entre as voluntárias. A Lucimara, que está aqui presente, também já recebeu ela na casa dela. Acho que também seria importante a Lucy falar sobre ela, sobre o comportamento dela.
ela é uma cadela totalmente sadia. É inexplicável como consegue um animal enfrentar o trauma que enfrentou e ter a sociabilidade que ela tem. Eu deixo ela solta junto com o meu aqui, tem gato, tem cachorro, não tem, é tudo tranquilo. Nos primeiros dias não, né? Nos primeiros dias tinha episódios de fazer xixi, tinha todo um trauma, não conseguia pegar ela no colo. Homem, ela tinha um pouco mais de dificuldade, mas o trauma que eu visualizo nela hoje é o carro. Ela não pode entrar dentro do carro. Ela entrou dentro do carro, ela faz xixi dentro do carro, entendeu? Eu imagino, né, que seja por conta que a polícia colocou ela no carro para levar até na clínica o dia que descobriram, né? E eu imagino que talvez ela lembre a dor que ela sofreu nesse caminho, é a única explicação que eu tenho. Mas, assim, a adaptação dela tem sido muito incrível. Ela é realmente, assim, ó, inexplicável. Hoje, até vou comentar com vocês, se vocês tiverem mais perguntas sobre o caso do serial killer, vocês podem fazer especificamente, que aí a gente vai respondendo entre as voluntárias aqui. Mas hoje eu tive uma nova notícia sobre a situação que a Diamante foi encontrada por essa familiar do assassino. Ela já estava enforcada ele cometia os crimes geralmente em loteamentos da cidade e no banheiro da casa dele. Ela já estava enforcada no box da casa dele. Então, quando essa familiar abriu a porta, ela viu ela enforcada e o chão todo forrado de plástico. O que eu imagino que não tem explicação a sobrevivência dela, sabe? É simplesmente inexplicável. Agora, imagino que nunca seja possível colocar uma coleira nela, né? A gente começa por aí. A cadela sofreu um trauma gigantesco aqui, né? Até o veterinário, na hora que ela chegou na clínica, pediu para nós por que ela tem tanto hematoma aqui no pescoço, né? Qual é o motivo? O que aconteceu no pescoço? Porque até então era só uma pedrada. Mas o que aconteceu no pescoço? A gente tentou descobrir hoje que chegou a informação para o grupo que realmente ela tinha sido enforcada. Como ela sobreviveu do enforcamento, por ele já ter enforcado outros 8 e conseguido lograr êxito no crime dele, como ela conseguiu sobreviver é inexplicável. E depois ainda levar mais uma pedrada, né? Mais ou menos do tamanho dela, era pedra, assim. Então, assim, é inexplicável a sobrevivência dela. É uma cadela que vai realmente transformar, mudou, né? Foi um divisor de águas para o Ana, porque o Ana passa a ser conhecido após a Diamante. Mas é injusto para os outros animais a gente focar só na Diamante, né? Então, também porque diariamente a gente recebe casos em situações muito mais vulneráveis, de abusos muito mais sérios sobre ela. O que a gente está fazendo hoje, até hoje foi lançado nas redes sociais do Ana, a informação de que logo ela vai estar para adoção. Primeiro ela vai ser castrada antes de sair do lar temporário, e aí a gente vai fazer entrevista com as pessoas. O que a gente pensou? Nosso grupo nunca teve procura de animal, gente. Então, assim, a gente nem sabe como lidar, como estabelecer critérios para adoção. Porque a gente tem os critérios básicos, né? A pessoa conseguir dar abrigo para o animal, ter uma casinha, enfim, preferir um pátio fechado. A gente sempre olha pelo melhor, mas tem momentos que você não tem como escolher. O que o grupo pensou hoje para Diamante foi a pessoa ter casa própria, para não ter o problema tô mudando para apartamento, que alguém colocou aqui, não ter o problema do meu vizinho tá reclamando, o dono da casa está reclamando, essas questões, sabe? A pessoa comprovar a vacinação dos animais que já existem. Primeiro que eu acho que a Diamante tem que ir para alguém que já tem animal, né? Para já saber lidar com o animal, vamos dizer assim, para ir para dentro de casa, seria preferencialmente que a pessoa já tivesse animais para ela conviver, porque ela também tem muita energia para brincar, ela brinca o dia inteiro. Se deixar, ela brinca e come o dia inteiro, come igual um leãozinho. Então, assim, comprovar a vacina desses animais, ter a casa própria, morar em Campos Novos, e tem mais um critério agora que não e ser dentro de casa. Então, são 4 critérios que a gente estabeleceu. E, gente, para nós, isso é novidade. A gente nunca passou por isso. Geralmente, a gente implora, pelo amor de Deus, adote, sabe? Vamos fazer campanha de adoção, vamos compartilhar as publicações de adoção. Não, a Diamante tem uma fila de 30 pessoas querendo adotar. Aí que vem, pela mídia, entende? A nossa preocupação. Pela mídia, se a pessoa vai cuidar realmente da Diamante. Tem gente que a gente sabe aqui, que a gente já recolheu mais nas casas das pessoas, não por denúncia, mas porque a pessoa pediu ajuda que não conseguia mais cuidar de gato. E eu sou muito gateira, o gato ele é praticamente autolimpante, então você limpando a caixinha, você não tem muita dificuldade com o gato. A pessoa não conseguia cuidar de gato, tá ali, né, na rede social implorando para adotar a Diamante. Imagina uma cachorra que faz xixi, se você pega ela no colo de uma forma meio brusca, como que vai ter uma cadela que veio de violência, sabe? Então é triste pra gente saber que
só a Dirmã que tem essa atenção. E também, ao mesmo tempo, e os outros animais não, e ao mesmo tempo é uma alegria saber que a gente está selecionando adotantes. Isso nunca aconteceu, porque a gente realmente não consegue. A gente gostaria de poder dizer não. A gente só vai doar para quem vacinar já na clínica. Vacinou, pagou a vacina na clínica, leva o animal dali. A gente gostaria de fazer isso. Hoje não é possível dentro de Campos Novos. Bem interessante essa questão, né? Porque eu vejo muitas ONGs, a maioria, aliás, aqui de Concórdia, são bastante criteriosas com tudo isso, justamente para evitar esse tipo de situação. Mas eu imagino que a maioria das vezes é realmente um pedido de socorro, assim, por favor, né? Alguém. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, relacionado também a essa área da vet forense. Se ainda é papel do veterinário lidar com esses animais sobreviventes. Por exemplo, teve a denúncia, fez o exame, né, de corpo de delito, depois os animais que ainda estão bem, essa parte da saúde do animal é por um clínico qualquer ou ainda é feito o acompanhamento pelo veterinário forense? Tá, vamos lá. Eu vou responder a tua pergunta. Antes, eu só queria colocar um ponto. Em relação aos 5 animais que eu falei, tá? Foi um caso, sim, que eles dentro daquela casa formaram um comportamento de matilha. Geralmente, animais resgatados, eles passando por um processo de socialização novamente, eles ficam muito bem para ser adotados. Todos os animais da Rinha de Mariporã já estão deitados no sofá hoje, tá bom? Então, assim, isso é muito tranquilo. Segunda coisa que eu queria colocar para a Laís, a importância da parceria com o veterinário da área, que poderia facilmente no exame de corpo de delito, eu não sei se foi feito esse exame de corpo de delito nesses animais, mas seria importante um parecer técnico de cada um desses animais, assim como nós fizemos aqui com os pitbulls, né? Porque o veterinário forense, ele consegue detectar ali, existe um hematoma na região cervical, né, devido à energia que poderia ser de asfixia, então o veterinário forense ele consegue, né, mais rapidamente ter esse olhar, tá? Bom, Maria Clara perguntou qual seria o destino desses animais. O veterinário forense ele está ali para fazer perícia, ele está ali para fazer investigação. Eu vou fazer o exame de corpo de delito, eu vou escrever meu parecer técnico, eu vou escrever o meu laudo e aí acaba o trabalho do médico veterinário forense. É óbvio, né, que como eu falo para vocês, como profissionais da saúde, a gente precisa ter uma visão mais ampla. Então, hoje, em algumas das minhas palestras, eu falo, fizemos o trabalho com os pitbulls, mas veja, eles foram para uma ONG, onde lá teve um processo de socialização, mas essa ONG tinha isso. E se vai para uma ONG que não sabe o que fazer? Eu posso orientar eles, né? Assim como a gente tem galos, por exemplo, que são apreendidos, né, galos de rinha, são apreendidos e geralmente eles fizeram a eutanásia desses animais. O que eu, hoje, como veterinária, apesar de que eu faço o meu laudo, meu parecer, hoje eu posso orientar uma autoridade policial e falar, olha, já existe um programa lá em Minas Gerais de ressocialização de galos de rinha. Entendeu? Então, assim, eu posso orientar as pessoas ao que fazer com esses animais, porque faz parte também, né, da medicina legal em si, você trazer conhecimento técnico para que leis, para que normas, regulamentos, projetos de lei sejam colocados, tá? Mas não é uma obrigação do médico veterinário perito. Geralmente, quando existe uma denúncia, já existe toda uma equipe e, inclusive, alguém, um protetor, uma ONG, um lar temporário, que vai junto para ficar com esse animal, se responsabilizar por esse animal. Então, o último que eu tive aqui, que foi da cadelinha, que estava sendo chutada pela senhora, então fomos todos retirar lá na casa, levamos esse animalzinho para o hospital veterinário público, e no hospital veterinário público chegou a equipe de um delegado famoso para se responsabilizar pelo animal e levar para um abrigo deles. Tá? Então, é assim que é feito. O ideal é você sempre buscar alguém que possa se responsabilizar pela guarda do animal, porque senão você vai acabar enfiando
animal até na tua varanda, como já teve caso de São Paulo, tá, gente? Uma delegada, ela fez uma apreensão de bodes e galinhas de uma determinada situação e teve que levar tudo para a varanda do prédio dela, tá? Então, você tem que pensar em tudo isso antes de partir para a diligência. E a questão de saúde, por exemplo, se pegam animais muito desidratados, esses primeiros socorros são feitos por vocês ou são encaminhados para uma clínica? Não, é só a parte da perícia, né? Não, porque a gente não está lá, né, para fazer um atendimento clínico, né? O que a gente precisa é colocar, se o animal estiver muito mal, encaminhar ele diretamente para uma emergência. Nesse caso, né, dessa cachorrinha, ela não estava mal, mas a gente quis fazer um exame radiográfico, um ultrassom, um hemograma, para também ter esses resultados. Então, eu fiz o exame físico no local, vi que não tinha dor, né, não claudicava, não tinha medo, mas eu precisava saber também quais eram os exames laboratoriais e de imagem para poder concluir o meu laudo. Então, acompanhei a cachorrinha lá no Hospital Veterinário Público para que fosse feito o resto dos exames. Acho que a Bel tem uma pergunta. Bel, se quiser falar, ela levantou a mão aqui. Eu tenho. Vocês estão me ouvindo? Eu faço parte também do grupo, né, do Simplivet, e eu queria contribuir um pouco também com a sua fala, Laís. Você falou na questão da internet, né, da visibilidade. Tem um documentário na Netflix que chama Don't Fuck With Cats. Foi um caso que aconteceu em 2010, eu acho. E o caso começou assim, um vídeo no YouTube que foi publicado de uma pessoa X, que ninguém sabia quem era, maltratando filhotes de gatos. E aí isso causou muita repulsa na sociedade, tanto que as pessoas que criaram um grupo no Facebook, não lembro agora se é no Facebook ou no Instagram, para tentar descobrir quem que era o indivíduo, e ter alguma punição, né? E eles chegaram ao ponto de pegar os vídeos do YouTube, converter todo o vídeo em frames para fazer análise do quarto para descobrir de onde era o vídeo. E a crítica principal, e nesse caso, depois que ele ganhou notoriedade, o autor, né, ele acabou matando uma pessoa. E a crítica do documentário é justamente como que a população implicou, dando a atenção que o autor queria num crime maior. E o que eu gostaria de saber, assim, até que ponto a gente deve ir para não acabar numa situação como essa, e também qual que é a posição da polícia perante essas situações. Se eles agem com descaso, se eles estão atuando mesmo nessa situação. Porque no caso do documentário, eles falam publicamente que a polícia atuou sim no caso, mas eu vi relatos de que não foi bem assim a situação, que a maioria de todas as descobertas da investigação foi feita por pessoal que nem era da área. Inclusive, uma dos protagonistas, ela é uma analista de cassino. Vamos lá, eu ia comentar. É muito bom esse documentário. Vejam, aproveitem o feriado aí para ver. O que aconteceu aí nesse caso, né, que a gente tem uma pessoa que tem um distúrbio mental, um transtorno mental, e que ela começa, né, a violência, é uma pessoa violenta, que começa a fazer isso com gatos e postar isso na internet, porque, na verdade, são pessoas que sentem prazer, né, em fazer isso e chamar a atenção das pessoas. Realmente, as autoridades policiais não levaram a sério. Então, a gente sabe, né, gente, protetor e gateira, eu também sou gateira. Então, nesse caso, eles se reuniram e eles conseguiram identificar onde essa pessoa estava pelas fotos que ela postava. Então, ela postava foto, às vezes, numa praça, eles iam tentar entender pelo Google Maps aonde que ficava essa praça, para saber a localização do cara. Né? Até que chega um ponto, né, que ele realmente mata uma pessoa, e quem comunica à polícia a localização dele são esses protetores, que seguiam ele, né, para ver se ele ia fazer mais alguma judiação com os animais. Então, assim, eu acho que a importância, né, das ONGs, da sociedade civil nesses casos, e a gente não precisa ir muito longe, é uma coisa que eu precisava trazer para vocês aqui, já que a gente está falando de serial killer, que é o caso da Alvalina.
né? Eu não sei se vocês têm conhecimento desse caso. O caso da Alvalina é um caso comprovado de serial killer de animais que aconteceu aqui no Brasil, São Paulo, bairro de Vila Mariana, em 2012. Tá? Então, essa história ela é muito importante para todos que estamos aqui na área conhecermos, porque foi o primeiro caso comprovado de serial killer de animais do mundo e foi a maior sentença em relação a penas, né, de maus tratos contra animais do mundo. Foi aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E esse caso da Alvalina, ele está na internet também. Né? Então, há um tempo atrás, eles fizeram uma série chamada Investigação Criminal, né? E cada episódio falava dos maiores crimes que já tinham acontecido no Brasil. E os maiores crimes, a gente está falando do Richthofen, caso Yock, Nardoni, Maníaco do Parque, todos esses. E um dos episódios chama Serial Killer de Animais, que fala sobre a história da Alvalina. Ele ficou durante muito tempo na Netflix, já saiu da Netflix, mas acabei de ver hoje, ele está no YouTube, então vejam, ele está no YouTube com o nome Investigação Criminal Sem Dó Nem Piedade. Então aproveitem o feriado para vocês verem, porque isso é veterinária forense pura, né? O que aconteceu no caso da Alvalina? Uma ONG que chama Adote um Gatinho, aqui de São Paulo, ela começou a achar estranho a atitude de uma protetora, da Dalva, porque ela recolhia os animais. O pessoal falava, quem que pode ficar com o meu animal, né? Que eu não castrei, nasceu aninhada, não sei o quê. Todo mundo falava, leva ela para a Dalva cuida, a Dalva põe para adoção, a Dalva cuida. E essa ONG começou a desconfiar, ela falou, como que nós, que recebemos doação, que temos estrutura para 500 gatos alojados, né, e a gente não consegue aceitar todos os animais, como que a Dalva consegue na casa dela? Então, a ONG Adote um Gatinho, isso foi, gente, final de 2011, veja, a gente está falando de 10 anos atrás, tá? Não existia lei sanção. Né? Crime contra animais era menor potencial ofensivo. A ONG Adote um Gatinho, ela contrata um detetive particular para ficar de campana na porta da casa da Dalva e verificar o que estava acontecendo. Porque ela chegou, a moça da ONG chegou a ligar para a Dalva e falar, Dalva, né, a gente está vendo que você sempre recebe animais e tal, como você está fazendo? Né? Porque você não nega nenhum. Você recebe todo mundo. Não, porque eu ponho para adoção e eu tenho uma fazenda no Paraná e eles vão lá para a fazenda do Paraná. Ela falou, tudo bem, mas assim, e financeiramente, como que você arca, né, os custos desses animais? Porque a gente sabe quando a gente resgata um animal, a minha pequena está 2 meses aqui comigo, porque é tratamento, é a rinotraqueite, é a castração, o pós, é a vacina, até estar zeradinha para colocar para adoção. Não é de um dia para o outro. Então, ela pegou e falou assim, não, mas é que eu faço sabonete artesanal, por isso que eu tenho dinheiro para cuidar desses animais. Então, assim, não bate, né? Não batia a história. E aí, existe, inclusive, depois, se vocês verem esse vídeo, tem um outro, onde aparece 2 psicólogos forenses, é um vídeo bem recente, tentando fazer uma análise já psicológica, psiquiátrica, assim, da mente da Dalva, que eles, inclusive, questionam esse comentário do sabonete artesanal, né, gente? Porque antigamente os animais eram resgatados pela carrocinha e existia essa história, né, de fazer sabonete com os animais. E ela resgatava e ela veio com essa história do sabonete artesanal. Enfim, o detetive particular, ele consegue, então, ver que os animais realmente entravam. E era uma média de 30 animais por dia. E não saía nenhum. Como que entra 30 e não sai nenhum? E ele ficou 22 dias lá de campana. Até um dia que ela sai, coloca alguns sacos de lixo fora, e ele vai ver o que tem no lixo para investigar, ver se achava alguma prova. E então, naqueles sacos de lixo, eles encontraram 35 corpos.
tá? Inclusive, assim, de cachorrinhos que tinha chegado, tem um cachorrinho, essa hora do cachorrinho, vocês vão ver no vídeo, né? Que ele chega, né, de banho tomado, de lacinho rosa, né? Todo preparado para ir para uma adoção. E ele estava com o mesmo lacinho rosa dentro do saco, né? E aí, aonde que a gente chega, que eu acho que é importante aqui para vocês, né, antes até da gente terminar a reunião, nesse caso, né, que vocês estão passando nesse momento. No caso da Alvalina, como se comprovou que era um caso serial killer, né, isso comprovado pela justiça, não é um termo de mídia, tá? Esses animais foram levados na época para a USP, né, onde a gente não tinha ainda um IML veterinário formalizado, hoje já temos, tá? Então, os animais foram levados. Quem fez a necrópsia foi a equipe do professor Paulo Maiorca, que vocês vão ver ele conversando no vídeo. E é comprovado, então, o que a gente chama de modus operandi. Quando você tem um serial killer, você comprova pelo modus operandi. O que é isso? Eu tenho uma mesma forma de matar, né? Eu tenho um ritual. Independente do tempo que eu faça isso, eu sempre faço o mesmo ritual. Quero que ela fazia com esses animais, né? De amarrar esses animais, de injetar substância no tórax, né? De muitas perfurações, os animais encontrados ainda com agulha no tórax, enfim. Eu não vou contar com todos os detalhes que eu quero que vocês assistam, senão vai perder a graça, tá? Mas o que eu quero que vocês saibam é que hoje a gente tem na veterinária forense como comprovar, tá? Um modus operandi. Não é simplesmente um crime de maus tratos, de assassinato em massa de animais e responder por um crime. A Dalva respondeu por cada um desses 35. E a gente está falando, veja, 2012. Foi recentemente em 2012 onde foi assinado o Tratado de Cambridge, que reconhecia a consciência dos animais. E em 2012 isso já foi aplicado na justiça brasileira, que ela deveria responder por cada um animal senciente, por ser consciente, cada um sofreu de uma maneira. Ela pegou 17 anos e 6 meses de prisão. Tá? E aí vocês vão ver, houve, ficou semi-domiciliar, tentou fugir, reconheceram, tudo isso vocês vão ver no vídeo. Mas se vocês querem entender o que é veterinária forense, um dos casos, para mim, é o mais emblemático que a gente tem no Brasil, o único de serial killer de animais no mundo e que vai ajudar muito a vocês entenderem o caso hoje no estado de vocês, é o caso da Dalvalina. Porque a gente consegue somar penas, qualificar o que aconteceu ali. Por isso é muito importante o exame de corpo de delito dos animais que ficaram vivos, a necrópsia dos animais que são encontrados mortos, se possível, exumação de animais que já estão enterrados. Todos esses relatórios vão servir para justificar a pena dada a essa pessoa. Eu li em algumas reportagens que esse rapaz sofre de esquizofrenia. Isso vai fazer parte da investigação, né? De repente o juiz vai chamar um perito, psiquiatra forense, tá bom? Para falar qual que é o diagnóstico desse rapaz. O que nós, como veterinários, precisamos entender é que nós não podemos, de forma alguma, traçar perfil criminológico de ninguém. Eu não posso falar se ele é psicopata, se ele é esquizofrênico, se ele é sociopata, se ele é simplesmente um cara maldoso. Não cabe a mim. O que cabe a mim é descrever o abuso cometido contra esses animais. Tá? E aí o juiz, juntando o meu parecer técnico, o parecer técnico de um psiquiatra forense, ele vai definir qual vai ser a pena dessa situação. Mas nós só vamos conseguir justiça em relação aos animais se nós, como veterinários, conseguirmos materializar a prova. E para materializar é conhecimento, né? É aprender quais são os protocolos, e dar as caras. Vai no Ministério Público de Santa Catarina, da sua cidade, vai na Delegacia do Meio Ambiente, se coloca à disposição para ir. Quando vocês receberam uma denúncia, eu posso ajudar vocês? Vai lá com o PPBE, gente, desce aí o PPBE na internet, Protocolo de Bem-Estar Animal. Vai preenchendo.
Vocês só vão conseguir fazer fazendo, na prática, se jogando, tá bom? Mas aí vejam o documentário aí no fim de semana que vocês vão entender melhor aí, o que vocês estão passando em Santa Catarina. Olha, o que a Isabel perguntou ali, até a gente está sendo gravado, né? Não seria interessante para o Grupo Ana colocar isso tudo, mas assim, infelizmente a gente não pode dizer que a ação da polícia foi fundamental para salvar diamante, né? Isso a gente não pode negar. Eles agiram rápido, conseguiram informações do criminoso que até então estava dizendo que não, que tinha matado, que não tinha feito nada, depois que tinha matado, conseguiram informações para levá-lo até na clínica veterinária. Essa foi a ação maravilhosa. O que vamos dizer assim, que coloca tudo que tinha acontecido até ali sem importância, sabe? Porque da forma que aquela ONG contrata esse detetive particular para fazer campana, a gente estava lá com nossos carros. Então, a gente sabia onde ele morava, porque a família entrou em contato conosco, porque sabia que a gente estava procurando alguém, que era ele, e aí a gente começa a buscar ele. E aí, assim, não teve uma equipe, a gente não tem aqui na nossa cidade, doutora, equipe de perícia. A gente tem um IGP, né, uma perícia, uma polícia científica, mas o IGP estava fechado, o perito estava viajando e não tinha o que ser feito. Quando ele está na delegacia falando assim, tem tantos corpos em tal loteamento, foi o Grupo Ana que foi detrás, e foi a gente que tirou foto e a gente que levou essas fotos para a delegacia. No outro dia veio a polícia científica do município vizinho de Joaçaba, eu acompanhei toda a perícia, assim, infelizmente, de uma má vontade, sabe, da gente fazendo perguntas e sendo açoitado com as respostas, assim, como umas coisas, sabe, que, tipo, causa pra gente uma estranheza de, meu Deus, sabe, a gente tá tentando fazer pelo melhor, tá buscando... Só com vocês, Leis, isso ainda na maior parte do Brasil, por isso que eu falo que a gente precisa de uma conscientização, principalmente com as autoridades policiais, né, sobre o que leva essas denúncias de maus tratos, que pode ter uma família sofrendo, né, tudo que está envolvido, mas principalmente porque, assim, ela é imposta, né, a lei está lá. E se existe pena de 2 a 5 anos, a perícia é obrigatória. Tanto é obrigatória que eles foram lá, mesmo de má vontade. Se não fosse obrigatório, eles não tinham surgido. Tá? Então, e a gente sabe, eu acho interessante só ressaltar, perdão, até interromper, que esse comportamento não é só em relação à causa animal, né? Em muitas outras denúncias o comportamento é o mesmo. Então eu acho interessante ressaltar isso. Né? Ninguém quer meter a colher. Isso. Não, infelizmente, na nossa cidade hoje a gente não tem delegacia do meio ambiente também, então assim, o que foi feito graças ao grupo, sabe? Eu posso dizer isso, até a gente teve uma coletiva do delegado, onde uma repórter elogia ele pelo trabalho dentro da causa animal e por tantos procedimentos realizados em defesa aos animais, mas assim, nós como grupo não conhecemos essa defesa, porque geralmente é o grupo que dá esse suporte, né, enquanto pode, que nem eu falei, a gente faz o que pode com o que a gente tem. Então, assim, a gente insistiu com pessoas conhecidas da polícia para irem na denúncia, assim, na primeira denúncia que aconteceu dia 8 de março, que foi no caso do Mussi, e aí no dia 28, né, que vem a ser o dia do flagrante, também. A gente estava em contato direto com protetores que trabalham dentro do judiciário, que trabalham dentro da polícia, dizendo ali, bate na tecla, diz que amanhã, e a gente deixou claro, diz que amanhã vai ter 100 pessoas na frente do fórum, e se esse cara for solto, a gente não sabe o que essas pessoas vão fazer com ele. Então, pro bem dele, mantenha ele preso. Porque senão, infelizmente, talvez ele já tivesse nas ruas novamente, sabe? E aí, assim, o quão a polícia e o judiciário ajudam, eles jogam sempre nas custas da lei. Mas a lei não é assim, sabe? A lei não deixa a gente prender, a lei não deixa não sei o quê. É muito triste. A vida do protetor é muito triste por causa disso. O apoio é muito baixo. E aí, que nem... Sendo em poucos voluntários dentro do nosso grupo, doutora, até para eu comentar, sendo em poucos voluntários dentro do nosso grupo e sendo advogada, às vezes eu me sinto mal
por não dar continuidade à parte jurídica do processamento dos BOs, investigações e tudo mais. Mas assim, ó, não tem como. Hoje em dia, dentro do nosso núcleo, não tem como. Tanto que a gente está fazendo um núcleo só de apoio jurídico e tentando captar voluntários que estejam disponíveis para fazer esse suporte jurídico para as denúncias que a gente recebe. Porque a gente não consegue fazer nem o que tem para fazer, sabe? É muito corrido. Fora que o voluntário, pessoal, até para fazer um comentário aqui que é lógica, mas é difícil a pessoa visualizar isso. O voluntário tem o seu trabalho, né, de 8 horas, fora o seu voluntariado. O voluntário, ele tem a sua família, ele tem os seus próprios animais, ele tem os animais que estão em lar temporário. O voluntário, ele tem uma vida normal, ele tem viagens, ele tem passeios, eles têm família, gente doente, enfim, várias coisas. E você faz o serviço voluntário no horário que dá. E às vezes você atrapalha as outras áreas da tua vida, relacionamentos, família, trabalho, perde trabalho e tal, por causa do voluntariado. Então, assim, é bem complicado. Não é que é complicado, é gratificante quando você vê o animal bem. Isso não tem preço no mundo que pague, sabe? Mas, assim, é pesado para o voluntário ser voluntário. É uma escolha, assim, é um caminho praticamente sem volta, porque quando você entra, é difícil você dizer isso não vai mais me importar, eu não vou mais fazer parte disso, sabe? Então é bem doloroso pra gente. No caso do nosso assassino em série aqui, que a polícia já falou que ele não é um assassino em série, então na única coletiva de imprensa que teve, eu acho que o delegado não dava uma coletiva de imprensa há um bom tempo, ele falou que não era um caso de assassinato em série, não sei o quê. Então, assim, levanta pra gente o que foi feito com os corpos, foram exumados. Teve um corpo que a gente encontrou em decomposição ainda, sabe, doutora? Amarrado na árvore. E aí eu pedi para o trabalhador do IGP ali na hora da polícia científica, olha só, se ele tem a pele escura aqui e tal, e esses pelos estão caídos, é normal que o animal tenha essa coloração, quando a orelha é escura e daí o corpo outra coloração e tal, porque eu sou advogada, eu já não entendo da parte veterinária técnica, muito menos da perícia. A resposta que eu recebi, assim, foi tão agressiva, que aí se afasta e deixa eles fazer o trabalho, porque ainda tem que agradecer eles estarem fazendo o trabalho, sabe? Então é bem triste, sabe? Tipo, pra nós é bem triste. É que, na verdade, a resposta para esse caso, se é de um serial killer ou se é de morte em massa, quem vai dar é a perícia veterinária. Por isso, a importância de fazer a necrópsia, o exame de corpo de delito dos animais que estão vivos e a exumação dos que já foram enterrados. E só dessa forma eu consigo comprovar que existe um ritual, né, igual para todos eles. Até porque, mesmo que seja feita a perícia por um policial, ele não vai ter o conhecimento técnico que um veterinário teria. No caso da Alvalina, todo o ritual que a Dalva fazia, isso foi descoberto na necrópsia. Na necrópsia você não tem como saber como foi a morte desse animal. Então, é mais uma vez ver a consequência da deficiência de profissionais capacitados na área, né? Sim, mas assim, tem, né, gente? Eu sei que é difícil, realmente, né, a sensação é de enxugar gelo, mas o que a gente pode fazer, né? Trabalhar principalmente, né? Todo mundo fala ONG resgate. Trabalha principalmente com a conscientização da população. Um trabalho que eu fiz como voluntária antes da pandemia foi de fazer educação de guarda responsável com crianças e adolescentes, de ir nas escolas mesmo, conversar com elas. Cheguei até a fazer um Instagram que chama Vets em Ação. Depois vocês procurem lá, tem várias fotos de atividades com crianças. Então, assim, pensar em que venham novas gerações com uma outra consciência. E aos veterinários, é o que eu falo, vamos especializar, independente de qual área você for, você precisa estar lá, mesmo que seja na clínica, na emergência, entender, né, um pouco sobre a medicina veterinária legal. Porque hoje, na área humana, né, quando chega uma criança, por exemplo, que foi maltratada, né, às vezes ela chega lá no pronto-socorro, caso Henrique Borel, né, todo mundo já ouviu falar. Como eles descobrem que o caso Henrique Borel se tratava de maltrato? Chega no hospital com uma história de que a criança caiu da cama e tal. Quem verifica que
as lesões que essa criança tem não são compatíveis com a história contada, é o médico que está no pronto-socorro. Não é o médico legista. É o médico que está na linha de frente da emergência. Então, isso precisa acontecer com nós, médicos veterinários também. Quem está ali na clínica, quem está ali que está na emergência, a gente precisa aprender a identificar que o que aquele animal está apresentando não está batendo com o relato que o tutor está contando. A gente precisa, por obrigação, colocar isso no nosso prontuário. A gente precisa avisar o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, enquanto a gente não aprender a fazer o básico, que não precisa ser especialista em forense, isso está lá nas nossas resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Se você detectar ou tiver suspeita de animal que sofreu maus tratos, você tem que comunicar isso ao seu conselho e colocar isso no seu prontuário. Não precisa ser especializado. Tá? Então, vamos ler nossos códigos de ética, vamos ler as nossas resoluções, vamos saber das nossas obrigações, não só dos nossos direitos, que se a gente fizer o básico que a gente precisa saber como veterinários, a gente vai conseguir ajudar bastante. Inclusive, fazer um comentário só, a doutora falou sobre ir nas escolas, né? Aqui em Campos Novos, a OAB, ela tem um projeto OAB Vai à Escola, né? E aí, dentro desse projeto, eu estava com 3 palestras agendadas para esse mês, para ir falar justamente sobre a proteção animal, né? E trazer para a criançada. Não consegui, porque realmente esse mês foi um mês que, graças a Deus, eu tenho liberdade dentro dos meus horários para poder prestar o meu trabalho voluntário, mas assim, eu não consegui fazer essas palestras porque eu realmente estava envolvida com o caso da Diamante e de todo o acontecido, e aí fica para depois. Então, assim, para vocês verem o quanto é penoso o trabalho do voluntário, você faz um lado, o outro está soltando, sabe? Então, essa é a importância de um grupo. Por isso que a gente sempre levanta que não existe uma Ana, não existe a Laís não é protetora. A Laís sozinha não é protetora. A gente tem um grupo de proteção. E graças a esse grupo, a gente consegue muitas resoluções, assim. Então, a importância de um grupo de apoio, de você unir junto com pessoas que têm os seus interesses também, para trabalhar em conjunto. Porque não tem como fazer sozinho, sabe? Graças a Deus, o nosso grupo ele é maravilhoso, assim, são só pessoas do bem, que só pensam no bem. Um ajuda no que pode, cada um faz o que consegue, mas, assim, é difícil, é bem complicado, assim, para poder conciliar tudo. E aí eu fiquei bem triste com essa questão da OAB na escola, porque daí como é que, poxa, deixei de um lado, podia estar conscientizando para daqui a pouco não ter mais, e aí agora volta todo o calendário da OAB, quando que eu vou poder participar, se é que vão me chamar de novo, porque lá já abandonou e agora, sabe? Então, assim, gera toda uma consequência dentro da vida da gente e passa a ser uma parcela muito grande da nossa vida. O voluntário tem disso. Exatamente. Mas vai dar certo. Eu fui dar um colírio pra ela, e daí olha quem tá aqui agora. Um cachorro caramelo, né? Uma caramelo. Só mais aquele caramelo. E daí vai o veterinário e o protetor identificar, né? Essa tem a botinha branca. Daí você fala pra uma pessoa que não é da causa, o que é a botinha branca, né? A botinha branca, as patinhas brancas, cada um vai identificando de um jeito. Mas igual a Diamante, a gente tem uns 10 pra doar, gente. E com os 2 olhos, e ninguém quer. Todo mundo quer ela, sabe? Isso é muito triste, assim. Não é, Nenê? Essa é uma casa? Bom, pessoal, a gente vai caminhando para o fim, porque já são 9 horas, né? Passou voando o tempo. Além de você deixar a gente ficar até as 11? Nossa, tranquilo. Realmente iria, assim, numa boa. Gostaríamos de, né? Se alguém tem mais alguma dúvida para a gente finalizar aqui. Alguém tem mais algum questionamento? Agradecemos mais uma vez a disponibilidade de vocês. Como a gente já apontou agora, né, a correria que nós sabemos que é a vida de cada um, né, com seu trabalho, com seus afazeres, e se dispor a estar aqui com a gente de forma voluntária também, seu trabalho é voluntário. Só temos a agradecer mesmo, doutora Esther, mais uma vez, incrível, sem palavras, assim, seu trabalho é sensacional. E Laís e o pessoal da Ana, no geral, né, agradecemos vocês também por
pelo trabalho que fizeram nesse caso específico e em tantos outros, né, que por todo o trabalho que vocês fazem na região, com certeza vocês mudam a vida de muitos animais e, como já dissemos anteriormente, de toda uma população, né? Então, muito obrigada para vocês. Imagina, gente. A gente agradece que nossos profissionais tenham interesse, né, sobre a causa de uma forma geral, né? A gente sabe que meu sonho era ser veterinária, né? Então, parabéns por vocês conseguirem, não conseguir anos sem uma certa dificuldade com ver eles sofrendo, sabe? Então, não caberia a mim, vamos dizer assim, conseguir ser a veterinária, mas espero que quando chegar a vez de vocês não tenham tantos casos de maus tratos, assim, tá? Não sofram com tantas situações como a gente vem enfrentando hoje. Imagino que vocês devem... que são várias turmas, né? Eu achei que era uma turma iniciante, mas assim... E atuem pela causa. Vocês vão ver que é gratificante, assim. Claro que é a profissão de vocês, né? A renda de vocês, mas assim... participem da causa, sejam ativos no que vocês puderem, que vocês vão ver que não tem tamanho, não tem explicação a gratidão que é fazer parte de uma proteção animal. Bom, eu queria parabenizar, né, ao grupo, ao empenho aí de vocês fazerem essa mesa redonda. Sempre muito bom que vocês falem dessa área e o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. E parabenizar também a Laís e o Grupo Ana, né, por todo esse esforço, engajamento. A gente sabe que não é fácil. E os sonhos não envelhecem, viu, Laís? Tá? Assim, eu fui fazer veterinária depois de formada em Relações Internacionais. E se eu sair viva do doutorado, o meu orientador está pesando para eu fazer direito, porque inclusive ele, depois de 1000 doutorados e pós-doutorados no mundo inteiro, ele foi fazer direito por conta do caso da Alvalina. Então, nunca é tarde. Vamos que vamos. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, tá bom? Com certeza, doutora. A gente já comecei a seguir você nas redes sociais ali e, nossa, adorei o trabalho. Eu confesso que eu não conhecia veterinária forense. Para mim é uma novidade. Quando eu li até na chamada, eu pensei, nossa, mas será que é uma especialidade para a gente? Aqui é totalmente inacessível. E eu fiquei muito interessada, achei muito bacana, realmente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E com certeza, doutora, a gente está tentando organizar algum congresso relacionado à medicina veterinária forense, justamente para propagar. Agora para presencial, né? Para sim. Vocês. Olha, a gente vai tentar providenciar. Vai ser uma tentativa, com certeza. Eu vou em busca agora que a doutora levantou, eu vou em busca da Polícia Científica aqui de Santa Catarina para saber sobre o caso dos corpos que recolheram, como é que é a perícia. E aí vocês agregam já nesse congresso que vocês vão fazer com a doutora o caso do assassino aqui da cidade. E aí a gente já concilia tudo junto, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada. Então, gente, uma boa noite para vocês. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Comentários aí, feriadinho aí, gente. Já tem 2 belas dicas aí. Sim, ó. Já tem entretenimento garantido pro... E assinem a lista de presença, tá, gente? Quem veio aqui, que foi mandado o link. Então, uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.